Então, aqui nesse histórico, eu vou tentar ser bem rapidinho, porque eu sei que às vezes fica chato você ficar escutando a história da pessoa e como os bons tempos eram atrás e coisas do tipo. Tá? Então vamos lá. É só importante entender de onde que eu venho para vocês terem uma ideia melhor de qual que é o meu background e por que eu me sinto confortável em ter essa conversa com vocês aqui. Tá? Vamos lá, baixando aqui. O meu interesse em design nasceu com desenho. Eu sempre gostei de desenhar desde criança. Eu tinha algumas revistinhas que eu desenhava e coisas do tipo assim. O desenho automaticamente me levou a essa parte mais para profissões onde criatividade ou desenho estavam envolvidas. Na época, acreditem ou não, mas eu nem sabia que existia curso de design, porque não se chamava design, se chamava desenho industrial. Então eu lembro que eu comprei esse livrinho aqui que se chamava Guia de Profissões e lá dentro eu descobri que existia um curso chamado Desenho Industrial, que você fazia logos, você fazia direção de arte para publicidade e coisas do tipo assim. Se eu não tivesse comprado isso aqui, provavelmente eu teria feito arquitetura. Então assim, minha vida teria tido um percurso completamente diferente. Frequentei a PUC lá em Curitiba. Eu estudava de noite, trabalhava de dia e tive a sorte já de conseguir um emprego meio que na área já acho que era no segundo semestre, já consegui um estágio numa fábrica de papelão. Então lá eu fazia embalagem de carvão, de erva mate, de farinha, fazia com nanquim ainda. E foi lá que eu tive o contato com um computador pela primeira vez. Chegou 2 computadores com CorelDRAW instalado, CorelDRAW 2, ou seja, era ainda em preto e branco, mas assim, revolucionou o jeito que a gente fazia as embalagens. E ao mesmo tempo eu estava na faculdade de design, esse projetinho aqui era um projeto de design. Em 98, ou seja, assim que eu terminei a faculdade, eu me mudei para a Itália, fui morar na Itália. Eu sempre tive esse sonho de morar lá na Itália, porque os meus ancestrais são italianos e família inteira de lá, tal. Então eu fui morar na Itália. E lá foi penado, foi difícil, mas eu consegui um emprego na minha área e trabalhei com design lá praticamente todo o tempo que eu fiquei lá. Fiz guias de turismo, fiz mapinhas, fiz um monte de coisas assim, sempre relacionado a projetos gráficos, design gráfico ainda, não tinha nada de internet ainda. Aí eu voltei pro Brasil, depois de 1 ano e meio mais ou menos morando na Itália, eu voltei pro Brasil, trabalhava na Inove, que era ainda, parece que tem ainda, um estúdio de design em Curitiba, fiquei lá por mais 1 ano e meio e daí voltei para a Itália, porque daí eu já estava, praticamente a gente casou, eu casei com a minha ex-namorada, eu tinha uma namorada, a gente se separou, daí eu fui para a Itália, ela foi para outro lugar, daí a gente voltou para o Brasil, a gente se juntou e daí a gente foi para a Itália juntos de novo. E eu fui trabalhar no mesmo lugar. Só que a diferença é que agora a gente tinha começado a fazer websites, então assim, era uma fábrica de website, tinha website de tudo, de receitas, guias de turismo, aqueles cartõezinhos postais, que era tudo digital, foi uma época muito divertida da internet. Até que um dia eu fiz um projetinho online com Flash ainda, que era um filminho digital baseado num PowerPoint. Aquela época tinha muito desses e-mails que ficavam girando, né? Era a tal como é que eles chamavam? Era viral por e-mail, não existia ainda YouTube, não existia essas coisas ainda. Então alguma mensagem ficava viral porque entrava nessa rede de e-mails e todo mundo ficava mandando e-mail e todo mundo recebia. Eu peguei esse projetinho que era um PowerPoint, era um PowerPoint, né? E transformei num filminho em flash com musiquinha, umas fotos de um amigo meu lá italiano e coloquei online. Na época ainda era, de novo, não tinha YouTube, então assim, era um QuickTime que ficava no teu site. E deu uma bafafá, foi viral e colocaram meu servidor para baixo e queriam me cobrar uma fortuna de banda naquela época, porque, acredita em mim, a internet há 15, 20 anos atrás era bem diferente. Mas esse vídeo aqui, me deu a chance de entrar dentro da ONU. Praticamente um pessoal dentro da ONU viu esse vídeo
E eles pensaram, pô, seria legal de fazer esse vídeo para... Na época foi a ILO, que era a Organização Internacional de Trabalho, eles queriam fazer um vídeo com esse tema, né? Só que focado ao trabalho infantil. Então eu me lembro que eu viajei lá para a Suíça, conversei com eles, não sabia nem falar inglês, né, na época, foi divertido para não dizer triste. Mas eu peguei o projeto, fiz o projeto. Aí aconteceu que outras agências dentro da própria ONU viram o projeto e começaram a me pedir, tipo assim, faz agora um videozinho desse, só que agora focado em situações de mulheres em guerra, coisas do tipo assim. E fui fazendo, ganhei um prêmio da HBO que tinha antigamente, aqui foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos para receber esse prêmio. E isso me ajudou a entrar dentro desse sistema ONU de projetos, porque daí acontece muito de que uma agência refere você para uma outra agência e você começa a pegar um projeto aqui, um projeto ali, coisa do tipo assim. E eu acabei fundando então um estúdio, a Lukaku. Isso foi em 2003, mais ou menos. Eu trabalhava ainda como operador gráfico na Sky, lá na Itália. A gente fazia aqueles painéis gráficos que você vê em televisão, assim, de tabelas e gráficos e coisas assim. E eu levava a Lukaku como meu projeto freelance em casa. Até um dia eu poder, né, fazer daquilo um estúdio de verdade. E nesse meio tempo eu fiz um monte de coisa. Esses telefoninhos aqui, por exemplo, são projetos que a gente fez em flashlight, era uma tecnologia de flash para telefone, não existia iPhone ainda, tá? O iPhone veio acho que em 2009, alguma coisa assim. Então isso aqui era uma tecnologia nova, que ia revolucionar os telefones e eu lembro que fiz um monte de projeto para jornais, lá para o Corriere, para La Repubblica, e de novo, vou me repetir, foi um período muito legal. Trabalhei num estúdio, a Quetido, nem lembro mais como é que fala isso aqui. E daí um dia eu comecei a pegar mais projetos, e eu decidi pedir a conta e mergulhar na ideia de ter o meu estúdio, que era praticamente eu no meu quarto naquela época. Em 2006, já fazendo bastante trabalho para a ONU, eu e a minha esposa, a gente estava pensando em voltar para o Brasil. E daí esse cara dentro da ONU falou, não, venham para cá, para os Estados Unidos, a gente dá o visto para vocês e tal, e vocês ficam aqui. Então a gente ficou aqui quase um ano mais ou menos, mas a minha esposa não podia trabalhar por causa do visto, só eu que podia, e isso não estava funcionando muito bem para a gente resolveu, depois de uns 10 meses, voltar para o Brasil. A gente voltou para o Brasil, que foi quando eu finalmente pude fundar mesmo o escritório Lukaku. Eu tinha um espaço bem bonitinho, por sinal, e consegui contratar pessoas, a gente tinha desenvolvedores, tinha designers lá dentro, e fizemos um monte de projeto bacana, fizemos um monte de projeto para a ONU, trabalhamos com a Lumen aí no Brasil, trabalhamos com o Grupo Positivo aí no Brasil, trabalhamos com a Médicos Sem Fronteiras na França, foi um período muito bacana. Isso aqui é o mestre cervejeiro, na época que cerveja ainda não era tão essas cervejas artesanais não eram tão famosas assim, mas ele já estava nessa área, a gente fez um projeto para ele bem bacana. E esse é o projeto do Rio 20, né, que é essa grande conferência que a ONU faz sobre o clima. Em 2020 foi 2020? Ou 2018, agora não lembro direitinho. Mas a gente fez esse projeto para iPad, porque a ideia era tirar esse conceito de imprimir esses jornaizinhos que eles usam, né? E a gente fez então todo esse projeto em iPad, que daí eram distribuídos para o pessoal lá dentro, que também foi super bacana, porque ele praticamente me deu mais tarde, a gente vai ver, porque eu fiz o case desse projeto, ele me deu acesso a esse setor dentro da ONU para fazer um projeto muito maior de substituir papel para todas essas reuniões que a ONU tem durante um ano, por exemplo. Nesse mesmo tempo aqui, a gente ganhou um projeto ganhou um prêmio, um prêmio super bacana da Adobe Max, que foi a primeira revista digital feita para iPad no Brasil. Quando o iPad foi lançado, eu tentava de qualquer jeito embarcar em algum projeto. Isso também foi para o iPhone, eu tentava sempre fazer algum tipo de projeto para conseguir embarcar clientes, né? Conseguir clientes, conseguir projetos.
Então, assim, aqui já tem uma coisa importante, proatividade. Proatividade, você ir atrás de algo, você correr atrás de algo para fazer com que esse algo se transforme em um potencial projeto, em um potencial cliente, uma potencial promoção, seja lá o que for. Então, esse projeto aqui era o que era? Era um projeto era uma revista sobre cachorros, eu adoro cachorro, a gente teve uma loja, uma pet shop em Curitiba, e eu pensei em fazer essa revista interativa, diferente, com vídeo e tal, né? Explorando todas as tecnologias que o iPad dava para você transformar uma revista em um projeto digital. E eu acabei levando esse prêmio aqui, o Honorable Mention, meu Deus, da Adobe. Em 2013, a gente se mudou para os Estados Unidos, não era para eu ficar aqui, era um projeto temporário, a gente deveria ficar aqui por 6 meses, mas acabou que estamos há 10 anos. E em 2014 foi quando eu finalmente tive essa proposta de entrar para esse mundo corporativo, né, a Viacom. A Viacom é dona de canais da Nickelodeon, da Paramount, da Comedy Central, da MTV. Aqui tem vários que eu acho que no Brasil não tem, TV Land, BET e mais alguns. E a ideia era, eu ia participar desse primeira ideia de formar um time na divisão central da Viacom. A gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos como é que era. Aqui foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de criar uma patente de uso de interface de usuário. Essa patente aqui era um projeto que eu fiz para o carrossel de um projeto de streaming de vídeo, porque praticamente o carrossel é infinito, né? Então a ideia era como é que você transforma esse carrossel em algo que o usuário pode visualizar sem essa ansiedade de que nunca vai terminar. Então isso aqui está gravado como uma patente. Mais ou menos em 2019 eu comecei a fazer mentoria no Design Lab. O Design Lab é uma plataforma onde você aprende UX, UI, e desde então eu mentorei mais de 100 alunos já e continuo mentorando lá, é um projetinho bacana, eu adoro fazer isso. Também em 2019 eu comecei a fazer o Expatra. Se você não conhece o Expatra ainda, foi praticamente o primeiro, acho que só depois do UX, do movimento X, movimento UX, só que o meu não era tão focado em UX somente, o meu foi focado mais em tentar conversar com designers fora do país. A minha ideia era dar essa visão de como é que é você mudar de país, morar em outro país. Então eu comecei, a primeira temporada foi com designers dos Estados Unidos, depois eu fui para o mundo inteiro, então tem designers da Europa, da Nova Zelândia. Aí depois eu comecei a conversar sobre temas, coloquei tópicos e coisas do tipo. Então eu fiz 4 temporadas, se eu não me engano, porque faz tempo já que eu não gravo, acho que eu não vou mais gravar. Mas está disponível, está online, Spotify, no Apple Music, onde você escutar, está lá. O endereço é expatria.co, sem o M, ok? Se você quiser dar uma olhada. Depois de uns 4 anos, mais ou menos, de Viacom, eu resolvi partir para uma startup. A Axios, na época, era uma late stage, como eles falam aqui, uma startup na área de notícias. Eu entrei lá com 150, mais ou menos, funcionários. E entrei lá com essa visão, essa missão, digamos assim, de construir um time de design e fazer todo o redesign da plataforma da Axios, incluindo um produto B2B e o aplicativo deles. E foi mais ou menos nessa época aqui que eu comecei a me envolver mais com newsletters, porque a Axios, o maior produto da Axios são newsletters. Então eu resolvi fazer a minha newsletter, que existe até hoje, a The Design Edition. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, está aqui, thedesignedition.substack.com. Tem uns conteúdos bacaninhas lá, então eu sugiro que você dê uma lida. E hoje eu embarco nessa ideia de ter um curso que foca em execução de design, em entrega de valor de design. Okay? Eu hoje estou numa outra startup de news, eu saí da Axios, fiquei lá uns 3 anos mais ou menos,
embarquei nessa outra startup do zero dessa vez, ou seja, quando eu fui contratado nós éramos em mais ou menos 10 pessoas. Hoje a empresa tem 65 pessoas mais ou menos, ainda somos pequenos, mas já entramos no mercado assim como eu costumo falar, com os dois pés no peito da galera. Então a gente entrou com essa ideia de usar design como uma ferramenta de impacto, criar barulho mesmo para as pessoas serem curiosas, tipo assim, ir lá e verificar, por que isso aqui está criando tanto barulho. E funcionou, a gente lançou com esse design meio estranho, que criou bastante discussão online. Agora a gente está normalizando mais o design, então estamos entrando em uma estrutura mais familiar para as pessoas, mas a gente vai continuar experimentando com novos formatos. Beleza? Deu para ter uma ideia mais ou menos de da onde veio e ainda não para onde vamos, mas a gente vai agora começar a debulhar esses casos reais de produtos digitais que estão no mercado até hoje. Ok? Até o próximo vídeo.